não ser presencialmente, o que é bem melhor, né? Mas a gente tem o recurso aí da internet, temos que aproveitar essa bênção que temos no nosso tempo, né? Se essa crise toda fosse em outras épocas, a nossa situação seria ainda mais difícil. A gente não poderia, né, nos ver e nos edificar até com a palavra do Senhor, como temos feito. Então, nós vamos agradecer a Deus pelo privilégio, né, da gente poder estar junto, de estudar um pouco mais a palavra do Senhor, e vamos pedir a direção de Deus para as nossas reuniões, para as nossas aulas. Na verdade, hoje vai ser uma introdução apenas, tá? A gente vai conversar sobre o que vai acontecer aí nessas aulas, cerca de 18, 20 aulas, depende muito da turma, né? Depende de vocês. Se vocês tiverem muitas perguntas, as aulas serão mais ou menos, depende aí como a gente vai caminhar nessa matéria. Mas eu vou pedir a bênção de Deus, né? Ou vamos pedir a bênção de Deus, a direção do Senhor para a nossa aula. Vou aproveitar o presbítero Pedro que está aí com a gente, se ele puder abrir o microfone e nos dirigir a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus aí para esse nosso encontro e para todas as aulas, né, de catecúmenos, de novos membros e de classe de teologia reformada, né? Seria bom a gente buscar, com certeza, a nossa dependência total de Deus. A palavra foi o Espírito Santo quem inspirou e é ele que pode nos capacitar a iluminar a nossa mente, aplicar a vontade dele para a nossa vida, né? Então, vamos buscar a direção de Deus. Vou pedir para o presbítero Pedro nos dirigir a Deus em oração. Graças te dou, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos presenteou com vida e saúde. Estamos reunidos, Senhor, em teu nome, pedindo a tua bênção sobre essa aula que vamos participar. Senhor, que o Senhor esteja junto conosco, porque ao ler a tua palavra, ao estudar a tua palavra, o Senhor está presente em todos os momentos e falando aos nossos corações. Pedimos a tua instrução e também que o Senhor capacite, Senhor, o pastor Márcio, o Anderson, o Ricardo, Senhor, aquele que vai ministrar essa aula de hoje, essa introdução. Que o Senhor esteja dando conhecimento para ele, vindo de ti, Senhor. E possamos entender a tua palavra, Senhor, e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprender, Senhor. Porque nós sempre estamos aprendendo da tua palavra, Senhor, dia a dia. Nunca a sua palavra, Senhor, é interminável, Senhor, em ensinos e também uma regra de fé e prática para as nossas vidas, Senhor. Damos graças ao Senhor, porque o Senhor só ao Senhor, Senhor, é devido toda a glória, toda a honra, todo o poder, Senhor, e queremos nesse momento, Senhor, te pedir que o Senhor nos instrua, Senhor, e faz-nos entender na tua palavra, Senhor. Venha abençoar a cada um que está participando dessa aula e queremos que o Senhor nos dê a orientação e dê a sabedoria também, Senhor, que a gente possa estar atento, Senhor, em tudo aquilo que for falado nessa aula. Venha estar conosco nesse momento, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, deixa eu ver se chegou mais alguém. Acho que não, por enquanto. Vamos lá, com a gente aqui. A Débora está aí, legal. Bom, a gente vai apenas conversar hoje sobre o que vai acontecer nessas aulas, tá? De catecúmenos. Eu mandei a proposta para vocês terem uma ideia, né, do que a gente pretende fazer. E hoje o momento é para tirar dúvidas, né? Se você tiver alguma pergunta, dúvidas, fique à vontade aí para fazer, tá? Para a gente não se atrapalhar aí no decorrer dos nossos estudos. Bom, nós temos pelo menos 2 objetivos. Deixa eu só desligar o meu WhatsApp web aqui, senão ele vai fazer barulho aqui, né? Ok. Nós temos 2 objetivos com essa aula. O primeiro objetivo é capacitar os novos membros, aqueles que desejam ser novos membros, que vêm de outras denominações. Claro que aqueles que são de igrejas presbiterianas, né, não precisam passar por essas aulas, porque eles já conhecem a nossa história, a nossa doutrina. Mas quem está vindo de outras denominações
é importante participar para conhecer, para saber se deseja mesmo, né, assumir o compromisso da membresia com a nossa igreja ou não. Então, nós temos o objetivo de capacitar os novos membros e um outro objetivo é de edificar aqueles que já são membros, da gente relembrar alguns conceitos, algumas doutrinas, as doutrinas mais importantes da palavra de Deus. Esse é o propósito da aula, né? Para a gente se edificar, para a gente crescer, conhecer de maneira mais profunda, talvez coisas que vocês há muito tempo não viram, ou quem sabe até não viu, né? E a gente vai poder rever ou ver coisas novas aí, tá? Nós vamos tentar, em cada aula, fazer uma relação da doutrina com a prática. Não seria necessário fazer essa ênfase, porque toda a doutrina tem o lado prático, não é? Toda a palavra de Deus, ela já tem a sua praticidade. No entanto, às vezes a gente se perde nisso, a gente acha que são questões tão teológicas, né? E que a gente perde o lado prático da teologia. Então, nós vamos tentar sempre trazer uma aplicação para aquilo que é importante a gente saber e aplicar na nossa vida, tá? O que a Bíblia tem para nos ensinar aí no dia a dia. Então, aqui a gente segue. E, aliás, Anderson e Ricardo, se vocês tiverem alguma observação aí, fiquem à vontade. Também aqueles que quiserem levantar a mão, né, ou de alguma forma avisar que querem fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, aí fique à vontade também, tá? Bom, nas nossas aulas, há uma grande possibilidade de avaliações, né? Nós devemos fazer provas aí, principalmente para aqueles que pretendem ser novos membros, para saber se realmente entendeu, né, a matéria, está compreendendo direitinho a matéria. Então, há uma grande possibilidade de avaliações, principalmente para os catecúmenos, né, para aqueles que estão começando aí a estudar a nossa doutrina. E qual que vai ser a nossa metodologia? Tá? O que a gente pretende fazer? Bom, primeiro, ela vai ser online, por enquanto online, né? A gente não pode ainda abrir as portas da igreja para os nossos encontros, e mesmo que, de repente, o governo resolva liberar a igreja para os cultos, existem limitações de horários, né? Então, durante a semana, a partir das 8, vai ser muito difícil a gente conseguir abrir tão cedo, eu imagino. Tomara que não, mas enquanto a gente não puder abrir, as aulas serão somente online. Quando a gente puder ir para o templo, né, ou lá para a igreja, a nossa intenção não é um grupo grande, dá para a gente espalhar bem no nosso templo, né, cada um com um bom distanciamento, muito mais seguro do que o próprio domingo. E aí a gente vai também manter o online, porque vai ter gente com dificuldade de ir na igreja. A nossa intenção é fazer os dois, o que estão chamando hoje de ensino híbrido, né? Que é online e presencial ao mesmo tempo. Tá? Então, por enquanto, online, assim que for possível, presencial e online. O tempo de aula, eu acho que uma aula aí de 1 hora e 10 no máximo, senão vai ficar muito cansativo, principalmente online. Né? Se a gente ficar aqui 1 hora e meia, 2 horas, eu acho que é muito desagradável e cansativo, né? Então, a nossa intenção é fazer em torno disso, 1 hora e 10, e as aulas serão gravadas. Por quê? Porque alguns não podem entrar nesse dia, nesse horário, ou você tem alguma dúvida, você pode retornar lá para o vídeo e assistir. Nós vamos postar no canal do YouTube da igreja, tá? As aulas. Deixa eu só anotar quem está entrando aqui. Então, as aulas também serão online, aliás, gravadas e lançadas no YouTube. Não sei se no mesmo dia, mas talvez já no dia seguinte, no máximo, no mais rápido possível, a gente vai colocar no YouTube, ok? Que mais que eu tenho para dizer aqui para vocês? Uma questão importante. São aulas, não são palestras nem sermões, tá? Então, a intenção é realmente fazer uma metodologia de aula, ou seja, não é só o professor quem fala, né? Sermão tem um lado de que ninguém interfere, o pastor lá prega, o pastor, o pregador, vai pregar por um tempo, palestra a mesma coisa, né? Não é a nossa intenção, nós queremos fazer aulas. No entanto, a gente sabe, né? Como a gente está trabalhando com online, fica muito confuso nós deixarmos para qualquer momento a pessoa parar a aula para uma pergunta, uma contribuição. Ficaria inviável. Então, o que a gente pensou, né? Em conversa com o Ricardo e com o Anderson,
nós decidimos que vamos abrir momentos específicos para isso. Ou seja, nós vamos falar sobre algumas questões importantes, e aí a gente para um pouquinho para liberar vocês para perguntar e contribuir. De repente você tem uma ilustração, uma ideia, né, um conhecimento nessa área, né, ou em algumas das aulas, você vai poder contribuir também com o seu próprio conhecimento. A gente aprende junto, né? Nós estamos todos aprendendo juntos a palavra do Senhor. Então, você vai ter o momento certo para fazer perguntas, e aí a dica é anote as suas perguntas, porque na hora certa a gente vai abrir para você perguntar, ok? Hoje você pode fazer pergunta a hora que quiser. Hoje tudo bem, está liberado. Hoje é só uma introdução aqui. Na próxima aula a gente vai ter um período aí de exposição da aula, aí a gente vai separar um momento específico para você perguntar, ok? Mas se tiver perguntas aí ou contribuições, fique à vontade para fazer. Então, isso é apenas uma introduçãozinha rápida aqui para a gente saber a metodologia. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? O Anderson, Ricardo, se eu esqueci de algo importante, fique à vontade. Alguém quiser falar, fica à vontade. É o momento aí. Ninguém? Reverendo. Pode falar. Só dando uma enfatizada nessa questão das perguntas, porque para a gente que vai dar as aulas também é diferente, né? A questão do online. Às vezes a gente acha que está passando algo entendível e, na verdade, não é entendível. Então, é bom que os irmãos perguntem mesmo, né? Porque, às vezes, a gente está falando uma coisa que, se fosse presencialmente, a gente até teria a percepção que está falando algo que ninguém está entendendo. Mas no online é difícil, às vezes, de saber isso, né? E tal. Com certeza, verdade. Alguma outra questão? Não? Então, só relembrando, né? Por enquanto, vai ser no modelo online, assim que for possível, presencial e online, com aulas gravadas, cerca de 1 hora de aula, 1h10 no máximo, e momentos certos para você fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas ou contribuições, tá? Não deixem de fazer isso também. A gente, como eu já disse, né? Aliás, nós tínhamos um instituto bíblico no passado, na igreja, e boa parte do material que nós preparamos no decorrer dos anos era com contribuições dos alunos, perguntas que os alunos faziam. No seminário é assim também. Eu estudei, por exemplo, com o reverendo Hermes, ele tem vários livros. Os livros eram apostila de classe, né? Ou seja, os alunos iam perguntando, ele ia produzindo material e hoje publicou em livros. Então, a gente cresce junto, o professor aprende junto com o aluno tem muito a ensinar também ao professor, com dúvidas, com contribuições, então fique à vontade aí para perguntar ou contribuir, ok? Vamos seguir, então, para aquilo que eu mandei para vocês, como uma proposta de currículo, tá? Eu queria dar uma explicação rápida do que a gente pretende fazer no decorrer dessas aulas, e, ao final, eu vou dar uma pequena introdução com o texto bíblico, ok? Eu vou deixar o texto bíblico para a gente estudar no finalzinho aí. Então, vamos lá. No material que eu encaminhei para vocês, nós vamos começar a falar sobre a divindade, a doutrina de Deus, né? A teontologia, o estudo de Deus. E vamos começar com uma das doutrinas mais difíceis da palavra, né? Que é a Trindade. Nós sabemos que é um grande mistério, a Trindade, mas claramente é revelado nas Escrituras que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse estudo da Trindade, que já vai ser na próxima aula, né, que se Deus permitir aí, da gente estar junto com o nosso irmão Anderson, a nossa intenção é não só falar da doutrina da Trindade de uma forma geral, mas da gente também poder falar especificamente das pessoas da Trindade. Ou seja, quais as características mais específicas do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Quais os detalhes que a gente aprende nas Escrituras sobre as pessoas da Trindade. Isso a gente vai fazer já a partir da próxima aula. Por exemplo, né, quanto ao Filho, aliás, quanto ao Pai, sendo o criador de todas as coisas, a relação que há entre Pai e Filho, Espírito Santo com Pai e Filho, não é? É algo assim muito interessante, até na nossa confissão de fé tem uma relação muito interessante. A pessoa do Filho, nós vamos investir mais tempo, porque com certeza Cristo é o centro de toda a Bíblia,
não é? E aí você tem aí ele como profeta, sacerdote, rei, a ideia do Cordeiro de Deus no Antigo Testamento, como isso se cumpre no Novo, o senhorio e a divindade de Cristo. Por que é importante a gente estudar sobre a divindade? Porque muitas seitas não acreditam na divindade de Cristo, não é? Então a gente precisa aprender o que a Bíblia fala sobre a divindade e o senhorio do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. A encarnação, a morte, a ressurreição, a glorificação. Então, muitos detalhes sobre a vida de Cristo. Da mesma forma, falaremos sobre muitos detalhes sobre o Espírito Santo, né? A divindade, a pessoalidade do Espírito Santo. Há seitas por aí dizendo que o Espírito Santo é uma energia, por exemplo. Né? Então, a gente precisa aprender quem é o Espírito Santo. Né? É uma pessoa, a pessoa da Trindade, e aí nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a divindade do próprio Espírito Santo. Vamos falar, por exemplo, sobre a diferença que há entre inspiração do Espírito e iluminação do Espírito Santo. E aí eu tenho certeza que a maioria de nós, né, das pessoas, usam termos que não deveriam usar. Por exemplo, né, já vou dando algumas dicas aqui. Aquele autor estava inspirado quando compôs aquela canção. Será que é correto usar esse termo? Teologicamente, não. Não é? Inspiração é específica para algo que aconteceu, que o Espírito Santo fez, e a gente vai descrever isso, né? A gente pode falar sobre iluminação, um espírito que ilumina, que capacita a entender as verdades de Deus e tudo mais. Então, uma diferença entre iluminação e inspiração do Espírito Santo. As obras, de alguma forma, do Espírito Santo, né? O que ele faz em nós, as ações do Espírito Santo em nós, como regenerador, consolador, a plenitude do Espírito e a diferença ou a relação disso com o fruto do Espírito, que é muito prático para a nossa vida. Da mesma maneira, os dons do Espírito Santo, né, que a gente precisa aprender. Então, olha só, para a próxima aula, aliás, eu acredito que não vai dar para terminar em uma aula só, eu acredito que em 2 ou 3 aulas, porque tem muito material aqui, né, sobre a Trindade e as pessoas especificamente da Trindade. Nós teremos cerca de 2 ou 3 aulas, possivelmente. Nós vamos entrar nessa doutrina sobre Deus, ensino sobre a pessoa da Trindade, tá? Ou as 3 pessoas da Trindade. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Fique à vontade. Senão eu vou seguindo aqui o nosso roteiro só para explicar o que deve acontecer aí nessas aulas. Posso seguir? Eu vou seguindo. Se quiser interromper, por favor, aí, tá? Vamos lá. Depois da gente estudar um pouco sobre a doutrina da Trindade, nós vamos falar sobre, de uma forma mais abrangente, mais geral, da doutrina de Deus, dos atributos de Deus, né? Então, vamos falar, por exemplo, sobre a revelação de Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre a revelação também, tá? Lá no final. A revelação, a soberania, as obras da criação, a providência de Deus, como ele governa por meio da sua providência, e os atributos de Deus, as características de Deus, atributos que ele comunica conosco, que ele compartilha conosco, e alguns que ele não compartilha. Tem atributos que Deus não compartilha, é só dele, e nós vamos estudar isso, tá? E aí, por fim, provavelmente essa aula eu devo dar, eu acredito que uma aula e meia no máximo a gente consiga terminar. E aí, as 2 ou 3 aulas seguintes, o Ricardo vai falar sobre o cordão de 3 dobras, que é aliança, reino e promessa. Deixa eu já dar uma pincelada bem rápida aqui. No decorrer da história da interpretação bíblica, surgiram pessoas, estudiosos, enfatizando que a Bíblia deveria ser interpretada à luz da aliança de Deus. Deus fez um pacto, uma aliança com o seu povo. Então, você tem autores que escreveram sobre aliança, escrevem muito bem sobre aliança. Outros defendem que é possível interpretar a Bíblia no quesito do reino, né? Ou seja, a aliança é um dos grandes vocábulos da Bíblia, reino é um outro grande vocábulo, o reino de Deus. Mas surgiu um personagem na história da teologia bíblica que ele disse assim: por que não juntar as coisas e fazer um cordão de 3 dobras, onde você tem a aliança, você tem o reino e você tem a promessa, e tudo isso é resumido em quem? No Messias.
Quando você estuda o Messias, você já vai ter que estudar a aliança, você tem que estudar reino, você tem que estudar a promessa de Deus, né? Eu estou me referindo a Gerhard van Groningen, com grandes obras, a revelação messiânica no Antigo Testamento, da criação à consumação, a família da aliança e tantas obras onde ele trata especificamente desses três grandes vocábulos da Bíblia, né? Aliança, reino e promessa, a promessa do Messias. Isso é mais como uma introdução, porque a base principal que o Ricardo vai trazer para nós é sobre os detalhes da aliança. Quais são as alianças de Deus conosco? Você tem uma aliança da redenção, né, que é o que Deus determinou lá na eternidade. Aí você tem a aliança da criação, o que acontece com a criação, o que Deus exige de nós na criação, ok? Aí você tem a aliança da graça, e aí vamos tratar de queda, e aí é algo muito importante a gente estudar sobre a queda, o que a queda, né, o pecado trouxe, fez na nossa vida, qual a consequência que o pecado fez na vida do ser humano. Então, a queda, a graça e a nova aliança. Será que é nova mesmo ou uma aliança renovada? Não é? Será que os termos ali bíblicos é uma outra aliança? Porque há, por exemplo, denominações que vocês devem conhecer que fazem diferenças, separam em eras diferentes como se fossem alianças diferentes. E nós entendemos que não, que Deus tem uma aliança, ele foi renovando a sua aliança e se cumpre em Cristo. Tá? Então, isso vai ficar bem demonstrado aí nas aulas, eu acredito que os irmãos vão conseguir compreender claramente. E aí a gente termina o estudo sobre a doutrina de Deus, né? O que nós pretendemos estudar com a igreja e com os irmãos sobre a doutrina do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, essa é a nossa primeira parte, que vai levar aí provavelmente 5, 6 aulas, eu acredito que em torno disso a gente vai tentar ser o mais rápido possível, mas pode ser que, dependendo das dúvidas que vão surgindo, pode ser que demore mais. Alguém quer fazer algum comentário, perguntas? Fique à vontade aí. Ninguém? Oi, pastor, é a Simone. Pode falar. Vai ter algum material complementar enviado para a gente? Algo por escrito, alguma coisa assim? Ou só mesmo indicações de livro, algo assim? Tá, boa pergunta, e eu acabei não combinando isso com o Anderson e o Ricardo, mas eu creio que é possível, sim, nós mandarmos sempre um material para a igreja. Se não for possível material com muito conteúdo, a gente pode colocar alguns livros para que os irmãos consultem para complementar, né? Mas, se não, a gente pode tentar fazer um material bem elaborado e repassar isso para os irmãos. Então, depois eu confirmo aí com o Anderson e com o Ricardo. Se caso nós não tivermos tempo, né, de preparar um material com bastante conteúdo para passar para os irmãos, a gente pelo menos dá as obras de referência para que vocês consigam procurar, ok? Alguns assuntos são mais fáceis, outros são mais difíceis, então depende muito da aula e do tempo que a gente vai ter para desenvolver essas aulas. Aí o Anderson vai ser o primeiro, vai ter menos tempo, aí a gente tem que ver se ele consegue preparar algum material, senão a gente, né, pode usar algum suporte de livros aí. Mas boa pergunta, Simone. Alguém mais quer falar alguma coisa, contribuir? Bom, basicamente, para a próxima aula, eu devo, sim, ter pelo menos as referências e os tópicos, né, pelo menos para orientação posterior, né? Não sei o quão elaborado vai conseguir fazer, mas já teremos alguma coisa assim. Legal. Mais alguém quer fazer perguntas ou falar algo? Por favor, é a Aline, né? Pode falar. Aline. Sobre iluminação e inspiração. Uhum. A diferença ela não entendeu muito bem a diferença, ela não entendeu claro como que você explicaria essa diferença. Tá, na verdade, explica para ela, Esther, que na verdade eu apenas levantei a questão para causar mesmo a curiosidade. Aí,
a ideia é que quando a gente chegar lá, isso fique claro, né? Por que eu fiz isso? Porque as pessoas na igreja usam o termo de maneira muito errada e muito constante. Você vê isso quase que sempre, né? Todas as pessoas pensando, aquela música foi inspirada, aquele autor, quando escreveu, aquele escritor, quando escreveu o livro, estava inspirado. Teologicamente está errado, tá? Ele não estava inspirado. Inspiração aconteceu num momento específico com algumas pessoas e que eu não quero falar, porque senão perde a graça, né? Mas na hora certa, a gente trata aí desse tema. Certo? Mais bom, alguma obrigada. questão? Ela tá curiosa já. Mais alguma outra questão? Posso seguir adiante? Fique à vontade. Hoje dá para a gente conversar bastante aí, tirar as dúvidas, né? E depois a gente vai com calma aqui em cada um desses subtópicos aqui. Posso seguir, então? Se alguém quiser, por favor, só me interromper aí. Quem quiser falar, abre o microfone ou, né, de alguma forma, levanta a mão, faz alguma coisa aí para a gente saber que você quer perguntar ou contribuir. Uma segunda parte das nossas aulas serão sobre os meios de graça. Então, nós vamos falar sobre, primeiro, o que são os meios de graça, tá? E quais são, você já viu aqui, que é a palavra de Deus. Nós vamos estudar especificamente algumas coisas da palavra. Por exemplo, interpretação, regras de interpretação bíblica. Essa matéria é importantíssima porque as pessoas fazem uma confusão com a interpretação da palavra. Cada um interpreta da forma como bem entende, né? E isso é um problema, um problemaço aí que a gente precisa resolver. A gente precisa seguir algumas regras para não trazer problemas de interpretação, de doutrinas aí. Aparentes contradições da palavra, porque há textos que estão aparentemente em contradição, quando na verdade é apenas uma aparente contradição, a gente vai ver isso. Vamos falar sobre os livros apócrifos. Por que, por exemplo, na Bíblia dos católicos há vários livros a mais, há alguns capítulos a mais de alguns livros, tá? Quais são os livros apócrifos? O que é, né, um livro apócrifo? A gente vai trazer algumas lições aí para os irmãos entenderem aí os livros apócrifos. Eles são importantes, não são? Eles são canônicos ou não, e coisas assim, tá? Um breve histórico do cânon, ou seja, da formação da Bíblia como nós temos hoje, como que os livros foram parar aqui dessa forma, como nós temos hoje, das traduções, como é que isso aconteceu, para você ter uma ideia, né, de como aconteceu a história da Bíblia mesmo, da produção da Bíblia como nós temos hoje. E aí vamos falar sobre inspiração e inerrância da palavra. Ou seja, a palavra é inspirada por Deus e ela é inerrante, e a gente vai descrever um pouco mais sobre isso, tá? Eu acredito que uma aula é possível, se não, talvez duas, a gente vai ver aí quanto tempo. Aí depois o Ricardo fala sobre o meio de graça da oração, tá? A importância da oração, a oração dominical, com suas partes, quando a gente ora a oração do Pai Nosso, o que a gente está falando com Deus? A ideia é que a gente fale de maneira repetida, sem pensar no que dizemos. Tá? Então, nós vamos precisar estudar um pouco mais a oração do Pai Nosso, a importância de ter a vida devocional, tá? De separar um tempo da semana, do seu dia, para buscar ao Senhor em oração, leitura da palavra, louvor, né? Ter uma intimidade maior com Deus, e a oração tem um papel muito importante na devocional. Aí, depois que ele falar sobre o meio de graça da oração, ele vai falar sobre os sacramentos, o que são, né? Quais são os sacramentos e o que é um sacramento, tá? Especificamente. Nós temos, por exemplo, 2 sacramentos na nossa teologia, no nosso entendimento da palavra, nós entendemos que são apenas 2. Tem igrejas, né? Igreja que entende que são vários sacramentos. Então, a gente precisa definir o que é um sacramento, né? E quais seriam ou quais são esses sacramentos. Para nós, há 2 sacramentos, que é o batismo. E aí, no batismo, o Ricardo tem algumas questões importantes para falar aqui, sobre a forma do batismo, o sentido do batismo, para que foi dado para nós o batismo,
O batismo com o Espírito Santo, que é uma tremenda confusão nas denominações. O batismo infantil, por que a nossa igreja entende ser correto, né? E batiza a criança. Nós vamos entender um pouco mais todo esse assunto aqui. E aí, terminando essa parte, o Anderson pega o outro sacramento, tá? Os sacramentos também são meios de graça, e o Anderson vai pegar o sacramento da Santa Ceia, que é qual o sentido da Santa Ceia, a presença de Cristo na ceia, é física, é espiritual, como que é esse negócio da presença de Cristo, né? É importante, não é? Como se preparar para a ceia, como a gente participa da ceia, né, de qualquer jeito. E depois ele vai tratar também da igreja, entre aspas, tá? Como um grande meio de graça. Não é que a igreja é um meio de graça. Os meios de graça são palavra, oração, batismo e ceia. São 4 apenas. Mas a igreja ela pode ser reconhecida como um grande meio de graça se ela contém todos esses sacramentos, né? Se a igreja prega a palavra com verdade, se ela tem batismo, tem ceia, se ela tem, né, a oração. Então, nesse sentido, a igreja ela é importante. Nós precisamos da igreja para ser edificados, já que é uma das ideias do meio de graça. Nós somos edificados através dos meios de graça. Apesar dos erros da igreja, se você quer, e aí eu quero dizer especificamente já para aqueles que pretendem ou desejam se tornar membros da nossa igreja, já vou dar uma notícia. Se você está procurando uma igreja perfeita, aqui não é o seu lugar, você está no lugar errado. Você não vai encontrar na Igreja Presbiteriana de São Caetano uma igreja perfeita. Aliás, a notícia é, você não vai encontrar em lugar algum desse mundo uma igreja perfeita. Por quê? Porque onde eu estou, onde você está, já não tem mais perfeição. Tem problemas, somos pecadores, somos falhos, somos humanos. Tá? Então, eu não posso achar que vou conseguir encontrar aqui nessa terra uma igreja perfeita. Mas ela, ainda assim, é o melhor lugar para se estar. Né? A Bíblia mostra a importância da igreja. Apesar dos vários erros dos irmãos, da própria denominação, muitas vezes, né, nós temos que entender que é o melhor lugar para a gente se edificar, ok? Nós vamos voltar a falar desse assunto numa outra parte depois. Vamos aprofundar mais quando estivermos em eclesiologia. Aí, seguindo, aliás, antes de seguir, não sei se alguém quer falar algo, Ricardo, Anderson e até mesmo alguém que queira perguntar, fique à vontade aí. Posso seguir, se alguém quiser falar. Então, eu vou falando aqui, tá? Fique à vontade para me interromper aí, quem quiser, tá? Soteriologia, um nome esquisito, né? Soteriologia. Soteriologia, logia, todo mundo sabe que é estudo, ensino. E soter, salvação. Soter é uma palavra grega que significa salvação. Doutrina, ensino sobre a salvação. E aí nós vamos estudar sobre vários assuntos aqui. O Ricardo vai dar sobre regeneração, justificação, adoção, santificação, glorificação, ou seja, toda a obra de Deus em nós, o que Deus produz em nós. Já que a Bíblia diz que ele não deixa de terminar a sua obra, né? Ele completa a sua obra em nós, a gente precisa conhecer que obra é essa, o que Deus está fazendo, quando começa e como vai terminar isso. Aliás, não termina, né? Ele sempre vai agir no nosso coração, mas ele tem um processo aí de ação na nossa vida e a gente vai tentar entender cada um desses processos. Já tem vídeos, por exemplo, no Breve Catecismo falando sobre esses processos, mas a gente vai trazer aqui em específico aulas sobre esses pontos, tá? Aí depois o Anderson falará sobre os 5 pontos do calvinismo, ou seja, a doutrina reformada, uma das bases da doutrina reformada está firmada nos 5 pontos do calvinismo. Quais são esses pontos? O que cada ponto ensina? Então, a gente vai poder tratar dos 5 pontos do calvinismo com mais calma aí com os irmãos. Eu sei que nós já tivemos aulas, por exemplo, em janeiro, sobre os 5 pontos do calvinismo, mas não eram apenas aulas gravadas, vídeos, né? Palestras, aulas no sentido de só a gente falando. A ideia é que você tire dúvidas, que você pergunte, que você discorde, se quiser, né? Fique à vontade. A aula é para isso mesmo, para a gente bater papo, né? Conversar um com o outro aí sobre os assuntos. Então, 5 pontos do calvinismo. E aí, depois,
eu vou falar de maneira um pouco mais abrangente sobre o arrependimento e a fé salvadora. Há vários tipos de fé, mas a importância é da fé salvadora, a certeza da salvação, que esbarra também nos 5 pontos do calvinismo, a diferença entre livre agência e livre-arbítrio, e aí eu tenho certeza que a maioria confunde os termos, né? O que é livre-arbítrio? Será que ainda temos livre-arbítrio? O que é livre-agência? Né? Qual a relação da soberania de Deus com a nossa livre-agência? E isso a gente vai poder falar. Por favor, fala aí, Esther. Não, aqui cortou um pouco o som para mim, não sei se foi minha conexão. Cortou para os demais também, não? Aqui não. Acho que foi só. Foi a minha conexão aqui que oscilou. Tá. Ok. Então, nós vamos falar sobre a diferença entre livre-agência e livre-arbítrio, ok? Vamos falar sobre lei e graça. Outra grande confusão, né? Será que no Antigo Testamento é lei somente e no Novo é graça somente? Será que há esse dualismo entre lei e graça? São coisas antagônicas, diferentes? A gente vai estudar um pouco sobre isso. E a importância da profissão de fé. Por que eu devo professar a fé se eu não fui batizado em nenhuma igreja evangélica? Por que eu devo chegar na igreja e assumir um compromisso diante de Deus e dos irmãos sobre a profissão de fé, tá? Quais são os textos bíblicos que me ensinam sobre isso? Esse é um ponto sobre a doutrina da salvação, ok? Posso seguir? Alguém quer falar algo? Ninguém? Pastora Simone, de novo. Pastor, qual é a diferença, ou se realmente não tem nada a ver, o breve catecismo que está na internet, ele mesmo, e com o catecúmenos, se tem alguma relação, assim, se vai ser dado a mesma coisa, se um complementa o outro, ou se realmente a parte do catecúmenos ele está indo mais para uma parte, assim, bem teológica? Tá, deixa eu só explicar. A gente vai estudar isso na parte histórica, né? Que vai ter também, mas só para ter uma ideia. O breve catecismo, assim como o catecismo maior e a confissão de fé, ambos de Westminster, que terminou em 1649, começou em 1643, terminou em 49, com os puritanos ingleses, que eram os presbiterianos ingleses, lá na abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra. São documentos meio que resumem os principais ensinos da Bíblia. Tá? Os doutores ali, de vários lugares da Europa, se reuniram de 1643 a 49 para produzir um resumo dos principais ensinamentos da palavra. Ou seja, começou a ter a necessidade de confessar a fé reformada. O que é que eu creio? Não é? E aí, a confissão de fé de Westminster é o que nós cremos. Nós cremos em Deus, quem é Deus, né? Quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Filho. É uma obra magnífica na confissão de fé. E o breve catecismo e o catecismo maior são em formatos de perguntas para ser ensinado esse conteúdo na escola dominical. Então, o catecismo maior para os adultos, o breve para as crianças. Quando você olha a obra do breve catecismo, você fala, poxa, eu não sei nada mesmo, né? As crianças do tempo dos puritanos sabiam muito mais Bíblia do que a gente. É algo incrível quanto eles conheciam a palavra, estudavam a palavra com muito mais afinco. Então, são coisas diferentes, tá? São materiais importantes, históricos e confessionais. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, que a gente vai chegar sobre história aqui, ok? Aliás, eu vou explicar agora. A gente vai entrar na parte de eclesiologia e a gente vai falar um pouco rapidamente sobre as confissões. Beleza, pastor, obrigada. Imagina. Posso seguir? Alguém tem alguma outra questão? Podemos ir? Então, vamos lá. Eclesiologia. O que é eclesiologia? Eclesia, no grego, é igreja. Tá? Logia, estudo. Estudo da igreja. Doutrinas relacionadas à igreja. Então, nós vamos estudar com o Anderson o que é igreja. Já que a gente quer fazer parte de uma igreja ou pertencemos à igreja, o que a Bíblia ensina sobre o que é igreja? Quais as marcas da verdadeira igreja? Ou seja, houve um tempo em que os próprios reformadores viram essa necessidade. Eu preciso escolher uma igreja, eu preciso saber quais as marcas
da verdadeira igreja. O que uma igreja precisa ter para eu me sentir favorável, confortável a me tornar membro dessa igreja. Tá? Então, são as verdadeiras marcas da igreja ou as marcas da verdadeira igreja. E aí, ele vai, depois disso, tratar sobre um breve histórico da igreja. O que aconteceu com a igreja, né? No decorrer da história. Ou seja, a igreja se desviou da verdade, né? Qual a relação da igreja com a palavra de Deus? A ênfase da reforma protestante, por que foi necessário a reforma protestante? Então, ele vai estudar, a gente vai estudar com ele a questão da reforma. A ênfase nos símbolos da fé reformada, ou seja, nas confissões de fé reformadas, principalmente as que nós adotamos, né? Nós adotamos como os nossos símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve. Mas tem outras confissões reformadas que são importantes para a gente ter uma noção, tá, de como os reformadores entenderam que a gente deveria caminhar nessa questão aí da nossa fé. Terminando essa parte, eu vou tentar... A gente não vai estudar a história da igreja toda, não dá tempo, né? Podemos dar uma pincelada muito rápida, mas não dá tempo para falar de 2000 anos assim, em uma aula, 2, 3, levaria bastante tempo para a gente fazer isso. Mas a gente vai, de maneira bem abrangente, nós precisamos falar da fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando é que ela foi fundada? Por quem? Como que foi esse momento da fundação? Não só da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre as denominações que chegaram aqui, como a congregacional, que chegou primeiro que a gente. Antes da congregacional e da presbiteriana, os missionários que vieram para pregar a palavra, distribuir bíblias aqui de outras denominações. Então, nós vamos entender um pouquinho esse momento histórico para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí nós vamos entrar no sistema de governo da igreja. Existem igrejas episcopais, igrejas congregacionais e igrejas representativas. Qual que é a nossa igreja? A gente vai estudar isso nessa aula específica. Vamos falar sobre a constituição da nossa igreja, sobre o código de disciplina, ou seja, eu não posso fazer o que eu quero da minha vida, né? Se eu estiver em pecado, o pastor vai puxar a orelha, o conselho vai puxar a orelha, vai admoestar, vai exortar, vai disciplinar se for preciso. Tudo isso a gente entende que há respaldo bíblico, né, para fazer isso. Então, a gente vai entender quais são as nossas responsabilidades aqui no testemunho, né, no andar de acordo com a vontade de Deus. Vamos falar sobre os oficiais da igreja, quais são os oficiais da igreja e como que funciona a organização da igreja. Conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio são questões ainda nessa parte da eclesiologia, ok? Aí o Ricardo vai falar sobre questões ainda mais práticas, os compromissos que os membros têm que ter com a igreja. Por exemplo, compromissos com dízimos e ofertas, com o dia do Senhor, com o testemunho, com a evangelização, com as boas obras, com a mordomia cristã. O que é mordomia cristã? De que maneira a gente pode usar isso de maneira prática para a nossa vida? E o Anderson termina, ainda em eclesiologia, falando sobre o exercício dos dons espirituais, como Deus requer de nós, nos capacita e requer que nós usemos isso para comunhão do corpo, né? Para melhor edificação do corpo. Vamos falar sobre a comunhão dos crentes. Olha só que assunto importante, como ter melhor comunhão uns com os outros. Eu sei que nessa pandemia está difícil, né? A gente gostaria de estar enfiado na casa um do outro, dando risada, conversando, mas comunhão vai muito além disso, né? Não é só a presença física, ela é muito importante, mas não é só a presença física. A gente tem muita coisa boa aí sobre comunhão para ser falado. E aí o Anderson também falará sobre culto, adoração, princípios de liturgia reformada, para você entender o que é culto, o que eu estou fazendo no culto. Eu não assisto culto, eu participo, eu ofereço um culto ao Senhor. Culto é serviço e coisa assim, que a gente vai tratar tudo isso em eclesiologia, certo? Doutrinas sobre a igreja. E vamos chegar para a última parte. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Fique à vontade. Reverendo, fala aí. Só quanto a essa questão da história da igreja, que os outros assuntos a gente consegue
digamos, abranger em certa medida muito maior do que a história da igreja, né? E assim, conhecer a história é conhecer o nosso presente, né? Por que nós fazemos o que fazemos tem uma base histórica. Onde eu quero chegar? Há muitos bons livros que nós vamos indicar em momentos oportunos, né, que os irmãos podem adquirir para, digamos, complementar, né, esse momento aí, porque a história, você lê o livro lá, é aquilo lá mesmo, né, não muda. Então, é algo interessante também para os irmãos pegarem aí as dicas e estudarem história depois também por conta aí. Muito bom, isso mesmo. Alguma outra questão? Contribuição, perguntas? Vou seguir para a última parte aqui das nossas aulas, né? E aí eu vou ler um texto com os irmãos e a gente vai falar um pouquinho sobre o texto aí que será lido, tá? A última parte será sobre escatologia, escatom, últimos dias, últimas coisas, logia, estudo das últimas coisas, ou seja, é a doutrina que vai falar sobre a volta do Senhor Jesus e os últimos tempos em que vivemos, né? O que está acontecendo no nosso tempo e qual a relação disso com os ensinamentos da palavra. Claro que esse também é um assunto muito abrangente, nós não iríamos conseguir, né? Gastaríamos muitas aulas para falar desse assunto, a Bíblia tem vários e vários ensinamentos sobre esse assunto, e muitos deles misteriosos, inclusive, difíceis de serem decifrados, né? Mas, por exemplo, nós vamos falar, eu começo aqui nesse tema, falando sobre o estado intermediário. Há pessoas que enfatizam demais a importância do céu, né? Ah, porque o céu, porque o céu, porque o céu. Só que o céu, como está hoje, ele ainda assim é parcial. Então, ele não é tão importante como algo que Deus tem preparado para nós depois disso. Tá? Então, nós vamos falar sobre o estado intermediário, vamos falar sobre a volta de Cristo, e aí envolve o juízo final, algumas questões do juízo final. Podemos falar sobre os sinais da volta de Cristo, porque há uma grande confusão. Eu tenho atendido pessoas que pensam assim, mas essa é a prova de que Jesus vai voltar esse ano ainda, porque tudo que está acontecendo no nosso tempo. Será que a Bíblia diz isso mesmo? Dá para marcar o dia da vinda de Jesus através dos sinais? Então, a gente pode falar sobre os sinais da volta de Cristo, a ressurreição, tá? Que é um assunto importantíssimo, a ressurreição final, não a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo vai ser tratado lá nas primeiras aulas em Trindade, tá? Quando falarmos sobre Trindade. Aqui é a ressurreição de todos nós, que é a doutrina do juízo final, né? A ressurreição e o estado eterno. Esse sim é importantíssimo da gente conseguir entender aí e almejar esse estado eterno, né? O que vai acontecer após a volta do Senhor Jesus. Aí o Anderson tem um grande problema aí para resolver, né? Com ele e com o Ricardo, que são as teorias escatológicas. Então, eles vão falar um pouco sobre preterismo, sobre milenismo, pré-milenismo histórico, e o Ricardo terminaria falando sobre dispensacionalismo, amilenismo. São doutrinas, pensamentos que estão por aí. Muitos defendem essas ideias sem realmente conferir se a Bíblia é favorável ou não. Então, a gente vai poder ter uma discussão um pouco maior dessas teorias escatológicas aí que estão por aí. Então, são essas as nossas aulas. Não sei se alguém tem algo a dizer, perguntar, antes da gente ler um texto. Fique à vontade aí para perguntar. A partir da próxima semana, a gente entra na aula propriamente dita. Hoje nós vamos ler uma pequena reflexão aí sobre alguma coisa do que eu já disse hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu acho que para o momento final, ainda tem que fazer isso. Eu provavelmente terei que fazer na primeira aula que eu vou dar, até para a título de conhecimento. Eu não conheço todos os irmãos. Talvez depois, ao final, os irmãos pudessem se apresentar, até por conta dessa questão de pandemia. Acho que muitos deles ainda não se viram, não se conhecem. Né? Talvez uma oportunidade para isso. Aproveitando que hoje a gente tem mais tempo. Ok, legal. Então, a sugestão do Anderson é que cada um se apresente aí mais para o final, né? Ok, então, alguma outra questão? Quem quer falar, fica à vontade aí. Ninguém? Senão, a gente vai abrir em Salmo, livro dos Salmos, Salmo 19.
Nós vamos ler alguns versos desse salmo, salmo de número 19, que ele é importantíssimo para tudo aquilo que a gente tem falado, já falamos hoje, inclusive. Salmo 19, quem puder abrir a palavra, nós vamos ler o Salmo 19. Ok? Vejam só a leitura do texto. Tenta prestar atenção, tá? Não será todo o Salmo, não, mas a partir do primeiro verso a gente vai ler e conversar um pouco sobre ele. Vamos lá, Salmo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Primeiro, por que eu sempre gosto de ler esse título pequenininho que está aqui, não o título grande? O título grande não é inspirado, não foi escrito, não está lá nos primeiros, né? Os autores não escreveram esse título grande. Isso foi colocado depois. Mas o título pequenininho é o título do Salmo e é o primeiro verso da Bíblia hebraica. Então, se eu pego a Bíblia hebraica, o primeiro verso não é os céus proclamam a glória de Deus. O primeiro verso é ao mestre de canto, Salmo de Davi. Por exemplo, os irmãos já devem ter percebido isso na liturgia, né? A gente vai ler o Salmo 54, por exemplo, que tem um título grande, ó. Eu gosto de ler o primeiro título, o primeiro versículo da Bíblia hebraica, do Salmo 54. Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul, não está Davi homiciado entre nós? Esse é o primeiro verso. Às vezes a gente pula, mas eu penso, e eu aprendi isso com o reverendo Sebastião, que também é professor do Ricardo lá no seminário, é que o ideal seria que nós ficássemos o salmo inteiro, né? Não lêssemos apenas o que nos interessa. É bom ler o salmo inteiro. Claro, depende do propósito litúrgico, depende do tamanho do salmo. O Salmo 119 fica muito difícil da gente fazer isso, né? Mas a gente pode ler mais e prestar mais atenção nesses títulos que eles são importantes, os títulos em letra pequena. Então, vamos voltar aqui no Salmo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Até aqui por enquanto, tá? Até o verso 6 aí. Pois bem, nós estamos aqui para estudar, por exemplo, na próxima semana, a gente já vai entrar com o estudo de Deus, né? Nós vamos estudar Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina da Trindade. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é possível estudar Deus propriamente? É complicado, né? Eu não tenho Deus aqui para pegar nele. Por exemplo, eu estou sentado numa cadeira e eu consigo estudar essa cadeira, né? Eu consigo, por exemplo, estudar que material que ela é feita, como ela foi produzida, quais os tamanhos ou que essa cadeira possui, né? Quais as partes da cadeira, o quanto ela mais ou menos suporta de peso. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu consigo pegar nela. Em Deus não tem jeito, nós não temos Deus aqui para tocar nele e perceber detalhes sobre Deus. Não dá. Então, quando a gente pensa em estudar teologia, estudo de Deus, theos é Deus, logia, estudo. Na verdade, nenhuma teologia consegue estudar Deus diretamente, porque nós não temos um acesso tão íntimo assim com Deus, como teremos quando Jesus voltar, né? E aí nós estaremos face a face diante de Deus, nos diz a Bíblia. Mas hoje nós não temos isso. Como é que eu estudo Deus? Há duas formas de estudar Deus. E os 6 primeiros versos do Salmo 19, ele mostra para nós qual a primeira forma. Através do quê? Daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou, da criação de Deus. Deus se revelou a nós por meio da sua criação. Tá? Por exemplo, da criação, vou fazer uma pergunta aí, quem souber, quiser arriscar, abre o microfone e me fala aí, tá? De toda a criação de Deus, como eu percebo melhor
a pessoa de Deus? Como eu descubro alguns detalhes a mais sobre Deus, de tudo aquilo que Deus criou? Qual a melhor maneira de eu descobrir algumas coisas sobre Deus? O que vocês acham aí? Qual parte da criação eu devo estudar para conhecer melhor a Deus? O homem? O ser humano, isso mesmo, não é? Por quê? Porque o homem e mulher, não é? Eles são a imagem e semelhança de Deus. Mas eu posso estudar Deus por meio da onde? Da própria natureza. Eu posso, no laboratório, por exemplo, quem é biólogo, estudar uma célula e entender muitas coisas sobre Deus a partir dali. É muito triste quando você tem, por exemplo, astronautas que têm a oportunidade de ver o globo terrestre, os planetas todos ali, né? As estrelas, as galáxias, e ele nem sequer dá conta da existência de Deus. Muitos deles são ateus. Como pode um negócio desse? Com tanta imensidão, com tanta grandiosidade da criação, e ainda assim a pessoa não perceber que foi Deus quem fez, né? E que você tem ali atributos de Deus embutidos em cada uma das questões. Por exemplo, a luz é um dos atributos de Deus. Nós vamos ver isso em criação, nas obras da criação, né? Deus compartilha a sua luz, por isso ele cria a luz, ele é luz, e nós recebemos luz da parte de Deus. Então, há vários detalhes da criação, os detalhes que demonstram claramente que Deus existe, que Deus é o criador, é o sustentador de todas as coisas. Por isso, pensando no que está escrito no Salmo 19, de 1 a 6, que Paulo vai escrever um capítulo importantíssimo na Bíblia, Romanos 1, o qual vai dizer o quê? Que todas as pessoas são indesculpáveis de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sabia que o Senhor existia. Ninguém vai poder chegar, nem um índio, nem uma tribo não alcançada, né? Ninguém foi levar o evangelho para essa pessoa. As pessoas são indesculpáveis. É só olhar para aquilo que foi criado que é possível perceber a glória, a majestade de Deus em toda a criação. Você vê isso na cachoeira, você vê isso numa floresta, você vê isso nas pessoas, você vê isso em tudo aquilo que Deus fez, é para a glória e demonstram claramente, né? As coisas demonstram claramente a glória do Senhor. Então, Deus se revelou a nós, ele se deu a conhecer, ele quis ser conhecido por nós. E de que maneira? Primeiro, pela criação. Tá? A criação é a forma como ele se revela. No entanto, há um problema aí. Por que nós, humanos, não conseguimos entender um pouco mais Deus a partir da criação, da revelação natural de Deus, que é homem, mulher, toda a natureza? O que aconteceu aí conosco? Os irmãos lembram o que acontece com o ser humano? A queda. A queda, o pecado. O pecado cegou o entendimento. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 4. Nós estamos com o entendimento cego, cegado. Nós não conseguimos entender todo o plano de Deus. E aí, o salmista Davi, ele vai dizer, a partir do verso 7, a excelência da revelação de Deus. Se, por um lado, a revelação natural torna todas as pessoas indesculpáveis, ninguém vai poder dar desculpa e falar, não sabia que Deus existe, porque a própria revelação é clara quanto a isso, só que eu não consigo entender, por meio da revelação, o plano eterno de Deus, o plano de salvação de Deus. Eu preciso de algo mais, eu preciso de uma revelação que a gente chama de especial, tá? Eu preciso entender melhor. E aí Deus se revelou a nós, povo dele, através de uma revelação especial que, a partir do verso 7, é muito bem descrita por Davi. Olha só, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. A palavra perfeita na Bíblia é completa. Eu não preciso de mais do que a lei do Senhor, mais do que a Bíblia. Eu não preciso de novas revelações. Eu tenho a Bíblia, ela é suficiente. Tá? Por isso, um dos lemas da reforma, somente as Escrituras. Eu preciso do quê? Da lei do Senhor, da palavra de Deus. A lei do Senhor é completa, perfeita. E o que ela faz conosco? Ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá o quê? Sabedoria aos simples, aqueles que reconhecem, né? Que carecem do ensinamento de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O que alegra o nosso coração não é se o mundo tem pandemia ou não tem, se a conta bancária está cheia de dinheiro ou não, se eu estou empregado ou não, se eu tenho saúde ou não. O que alegra o coração é a presença de Deus em nós. E a gente descobre isso pela palavra. Ele se faz presente na nossa vida pela palavra dele, né? Então, ó, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Eu já dei esse testemunho várias vezes. Eu visito várias pessoas muito humildes, já fiz vários trabalhos, né? Aliás, antes de estar aqui em São Caetano, nós abrimos uma igreja numa comunidade muito carente em Santo André, o que nós chamamos de favela, né? Uma comunidade bem, bem carente mesmo. E eu conheci ali pessoas muito felizes, extremamente felizes, bem-aventuradas, morando num barraco de madeira, com rato passando em cima da comida, é uma bagunça toda pela região que ali eles viviam, pela cultura local, e a pessoa era muito feliz porque ela era cheia de Deus, cheia da palavra de Deus. E eu já visitei muitos palácios, muitas pessoas em condomínios maravilhosos, só que a pessoa estava lá, né, completamente angustiada, entristecida, deprimida, cheia de dinheiro na conta, uma família enorme e não sabe fazer com tudo isso. Então, o que alegra o coração é a palavra de Deus, não são as coisas, não são as pessoas, não é a família, tudo isso tem o seu lugar, tem a sua importância, mas Deus e a sua palavra que faz toda a diferença para alegrar o nosso coração. O mandamento do Senhor, verso 8 ainda, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ele que tira a cegueira dos nossos olhos para a gente perceber a glória, a grandeza, a majestade de Deus. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí ele fala no verso 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha só, para aquele povo, o ouro era o metal mais precioso, né? Naquele tempo, o ouro era o metal mais precioso. Talvez hoje você tenha coisas muito mais caras do que ouro por aí. Nós temos várias coisas, mas naquele tempo o ouro era o que tinha de mais precioso. E o mel, já que eles não tinham outro açúcar, né? Ou não tinha outro doce a não ser o mel. Você imagina a importância que o mel tinha para aquele povo. E ele está dizendo, olha, a palavra de Deus para mim é muito melhor do que muito ouro, ouro puríssimo. A palavra de Deus é muito melhor do que o mais doce do destilar dos favos e do que o mel. Ela que adoça a nossa vida, ela que nos alegra a cada dia. E esse é o nosso propósito, que a gente possa, durante essa caminhada de talvez 20 aulas, 18, 20 e poucas aulas, não sei mais ou menos quantas teremos, depende muito como nós vamos caminhar, né? Mas que nós possamos experimentar essa doçura das Escrituras Sagradas, de conhecer mais a Deus, a palavra dele, a glória dele sendo manifesto, os planos dele para a nossa vida, o que Deus tem de especial para todos nós por meio dessas aulas. Esse é o nosso desejo, objetivo, que Deus nos dê a bênção, né, de poder experimentar toda essa grandiosidade da presença dele conosco. Ele está presente em nós hoje por meio do Espírito Santo e por meio das Escrituras, né? Cristo disse que não nos deixaria só, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. De que jeito? Pela obra, pela ação do Espírito de Deus na nossa vida e pelas Escrituras. Ele é o Verbo que se encarnou. Cristo está conosco. Quando nós lemos as Escrituras, quando alguém prega as Escrituras, é o próprio Cristo trabalhando no nosso coração, falando com o poder e autoridade com a qual ele sempre tratou, né? Quando pregou, enquanto esteve aqui caminhando conosco. Então, que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude a entender um pouco mais todos esses ensinamentos da palavra de Deus. Ok? Os irmãos têm alguma questão, contribuição, perguntas? Antes da gente terminar com oração, a gente pode abrir aí para tirar dúvidas. Nossa aula, ó, eu falei 1h10, está terminando, 9h10 agora, né? Vai entrar. Então, mais ou menos 1h10 vai ser o tempo da nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, fique à vontade aí. Ou contribuições, né? Se quiser falar, fique à vontade. Nada? Alguma tarefa para a próxima aula já, Anderson? Por enquanto, não, né?
Não, por enquanto não, tranquilo. Você fez algumas considerações importantes, introdutórias, né, para a próxima aula, então tá tudo em ordem, a gente deixa a lição para o final da próxima aula. Legal, o professor tá bonzinho, tá vendo? Ó, eu pensei que ele já ia dar uns 3, 4 capítulos para os irmãos lerem, não, ele tá bonzinho, por enquanto. Por enquanto tá tudo em ordem. Legal. Alguma outra consideração que alguém queira fazer, perguntar? Senão a gente termina aqui com a oração. O Anderson queria a apresentação, né? Vamos tentar fazer isso? Se a Esther puder apresentar primeiro, né? Tanto a Aline quanto a Jéssica, fique à vontade. Não é a Jéssica Dozéias, nós temos, na verdade, nós vamos ter 3 Jéssicas aqui participando com a gente, 3 ou 4, mas hoje temos 2 Jéssicas, né? A Jéssica Dozéias, daqui a pouco se apresenta, mas a Esther vai apresentar primeiro a Jéssica e a Aline, que ela está aí fazendo a interpretação. Ixi, travou para mim. Elas estão fazendo sinais já? É que para mim travou a tela delas. Não sei se... Agora eu estou vendo. É que travando para mim. Deixa eu ver se eu consigo fixar ela. É um prazer. Ai, está travando para mim. Meu nome é Aline. O sinal dela é esse, é que eles se identificam por um sinal, né? Então, esse é o sinal dela. Eu moro aqui em São Caetano mesmo. E eu estou começando a conhecer a igreja de vocês, a igreja presbiteriana. Legal. Eu já fui 2 vezes na igreja e agora eu estou vendo o culto pela internet. E agora eu estou indo na igreja Congregação Cristã do Brasil atualmente. E também eu estou estudando numa escola bíblica dominical, na Igreja Batista. É isso, só. Legal, muito bem, Aline. E agora, Jéssica? Deixa eu só remover aqui, que eu fixei ela para ver melhor. Ver se eu consigo fixar aqui. Boa noite a todos. Pode começar. Tudo bem, boa noite a todos. O meu nome é Jéssica. O sinal é esse. É o J e os 2 dedos aqui na bochecha. Eu moro aqui em São Caetano. E eu já fui, no passado eu fui à Igreja Batista. E também estudei na Escola Bíblica Dominical, junto com o pastor lá da Igreja Batista. Então, o que mais que eu posso falar? Acho que é isso, eu esqueci, não sei se eu posso... O que mais eu poderia falar? Acho que é isso. Tudo bem. Eu conheci a Igreja Presbiteriana também um pouco, há pouco tempo, eu também fui 2 vezes, e agora eu comecei a aprender, eu quero aprender mais claramente, estudar com vocês e conhecer mais sobre a doutrina. Acho que é só isso. Legal, Esther. Diz para elas que elas são muito bem-vindas aqui nas nossas aulas. Legal. Obrigada. Vamos lá, Patrícia. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia. Eu sou membro da igreja desde 2017, junto a Catarina, minha filha, né?
Eu vim participar da aula porque eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de aprender as coisas, né? E a Catarina está numa fase de perguntar muita coisa, eu falei, acho que é bom eu voltar a estudar um pouco mais. Então, por isso que eu estou aqui também. Eu acho que eu vi também como uma oportunidade, como a gente não está tendo muito contato, né? Mesmo que online, né? Só assistindo o culto e a escola dominical gravada, eu acho que eu vi também como uma oportunidade da gente estar tendo comunhão, né, entre os irmãos. Legal. Muito bem, eu vou seguir minha tela aqui, que é mais fácil. O Anderson e Lívia. Boa noite, irmãos. Eu sou o Anderson da Lívia. Eu sou a Lívia do Anderson. A gente está casado há 16 anos, vai para 17 anos em julho, agora, dia 23 de julho. Nós temos 2 filhos, a Ágata, que vai fazer 10 anos agora em abril, dia 19 de abril, e o Lucas tem 6 anos. E estamos na igreja aqui da presbiteriana aqui de São Caetano do Sul desde 2019, mas a gente conhece já o ministério desde 2014, quando morávamos em Natal, e estamos aí para aprender mais, né, da doutrina, e espera que possa também, não só o conhecimento, mas contribuir com a igreja. Legal. Agora, Anderson Santos aí. Na minha tela está do lado do Anderson, do Charás aí. Legal, meu nome é Anderson dos Santos, né? Acho que alguns eu não vi pessoalmente, mas alguns de vocês já me viram provavelmente nas aulas da escola dominical. É um prazer estar com vocês aqui, ter essa oportunidade, né, de compartilhar com vocês, e como o pastor disse, aprendermos juntos, né, crescermos juntos na palavra do Senhor. Eu e minha esposa Mariana, nós frequentamos a igreja presbiteriana de São Caetano do Sul desde 1992, né, o ano que nós chegamos. E antes disso eu era da igreja presbiteriana de Utinga, aqui em Santo André, onde eu moro. E estou à disposição de vocês, é um grande prazer, uma grande honra a gente poder estar juntos aqui às quintas-feiras para crescermos juntos na palavra do Senhor. Eu sou um professor bonzinho. O professor que não é bonzinho é o Ricardo, né? É malvado, é malvado. Malvado. Legal. Alessandra? Boa noite a todos. Meu nome é Alessandra. Eu sou casada, tenho uma filha, Júlia, de 11 anos. Conheci a igreja através de um membro de vocês aí, a Elisângela, que já frequenta aí há um tempo. Eu fui convidada para conhecer. A minha filha, na verdade, foi primeiro com a filha dela, e depois eu fui convidada também. Em 2020, eu cheguei a participar de dois ou três domingos da Dominical, e depois veio a pandemia. E quando foi reaberto aí os cultos, eu frequentei também os cultos na hora que pude ir presencial, e isso foi me cativando e foi me assim, deixando, não é curiosa, na verdade, nessa palavra, assim, me sentindo assim, que eu venho de uma outra religião, eu era da católica, e eu fui sentindo a vontade de aprender mais sobre os ensinamentos de Deus, e depois desse convite, cada vez mais eu fui me inteirando sobre esse assunto e participando aí da Dominical, gravadas e tudo. Então, quando teve essa oportunidade da inscrição para o catecúmeno, isso me deixou muito contente. Então, agora eu também quero aprender cada vez mais, para poder entender realmente os ensinamentos de Deus e seguir aí a doutrina da Igreja Presbiteriana de São Caetano. Legal, muito bom. Seu Mário, estou vendo o senhor aí, o senhor quer falar alguma coisa? Só abrir o microfone. Não estamos ouvindo o senhor não, seu Mário. O senhor quer abrir o microfone? Sabe abrir, não? É só... Eu acho que ele... Aqui não. Bom, se ele conseguir abrir depois, a gente vê o seu Mário aí se apresentando, tá? Simone, vai lá.
Estava só ativando aqui. Ai, eu tive que mudar para o celular, gente, porque eu tô uma bênção aqui. Meu computador não tem webcam, aí o outro funciona a webcam e o áudio não funciona, e eu tive que voltar para o celular. Que beleza. Ai, eu sou a Simone Primo, né? Eu sou irmã do Samuel, que já frequenta a igreja já faz alguns anos, né? Eu comecei a participar da igreja em 2016, pelo menos essa é a data que eu tenho de algumas anotações, mas como eu me mudei para a Zona Sul, eu tinha ficado um pouco afastada, e agora eu estou voltando, né? Nesse período aqui. Aí o pastor Márcio virou meu pastorzão mesmo, porque me pastoreou principalmente num momento bem difícil, mas agora estou aqui para aprender mais e mais, né? Aprender sempre é bom. Ainda mais se é da palavra do Senhor, né? Legal. Estou vendo aí a Jéssica e o Oséias. Se quiserem falar, fique à vontade. Oi, eu sou a Jéssica, sou esposa do Oséias, ele está se arrumando para ir trabalhar, então ele está na correria ali, ele sai daqui 5 minutinhos. Tá. Mas ele está mandando um oi também para todo mundo. A gente, na verdade, é do Rio de Janeiro, do interior do Rio, então a gente frequentava a primeira igreja batista de Resende, que era a nossa cidade. E aí a gente se mudou agora para Santo André, na verdade, não agora, né? Vai fazer 2 anos. E meio que junto com a pandemia, assim, então a gente não conseguiu ainda achar uma igreja, né? E a gente visitou a Igreja Presbiteriana de São Caetano antes do lockdown. A gente visitou algumas vezes e a gente gostou bastante. E principalmente pela profundidade da palavra, né? É um pouco também parecido com o que a gente já está acostumado na primeira Igreja Batista. Então, a gente acredita que a gente vai se adaptar bem e aprender bastante com vocês. Legal, muito bom. Vocês são muito bem-vindos aí também. Obrigada. Vai lá, Ricardo, o professor malvado aí. A barba dele passa com medo, né? O pessoal que não me conhece já vai ficar meio ressabiado, gente. O que é isso? Mas para passar a tarefa, eu sou bom mesmo. Diga-se de passagem. Mas então, irmãos, eu estou na IPB há uns 15 anos, na juventude, eu fui do catolicismo à IPB, e estou aí fazendo o seminário, pleiteando aí uma conclusão e uma formação pastoral, e estou trabalhando aqui na Igreja de São Caetano. Esse é o meu 3º ano, né? Meu 3º ano. Trabalho mais com jovens e adolescentes e estarei com vocês aí nessa caminhada. E é muito bom vê-los interessados e dispostos a aprender mais e a caminhar aí, conhecendo mais da palavra do Senhor e das doutrinas bíblicas. A gente fica feliz com isso. Um dia a gente passou por isso também e foi muito bom, foi muito marcante na nossa vida e esperamos que seja na de vocês também. Deus abençoe. Legal. Eu não disse, mas o Anderson ele faz mestrado na área de História da Igreja. Então, principalmente nessa área de História, ele está sabendo tudo aí para passar para a gente as informações. E o Ricardo é evangelista formado, então ele tem bastante experiência nessa área de evangelismo. E também ele está aí no seminário, ou seja, a mente fresca aí com as matérias, né? Tudo aquilo que ele aprende lá, ele pode passar para a gente aqui, para a gente certificar também. A Fátima? Só um momento, viu, pastor? Depois o seu Mário se conseguiu abrir o microfone. Então vamos deixar o seu Mário falar primeiro? Pode ser, Fátima? Vai lá, seu Mário. Eu acho que eu não consegui abrir. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo, agora sim. É? Então, eu vou participar, que eu quero sempre aprender mais sobre a religião, sobre o evangelismo, né? E eu vou ver se eu consigo participar todas as quinta-feiras aqui com vocês aqui. Muito bom, legal. Era isso aí.
Muito bom. Seu Mário conheceu o Evangelho lá no Japão. Olha que beleza. Deus providenciou aí. Ele está firme com a gente aqui agora. Eu virei crente evangélico lá no Japão. Pois é, Deus é bom. Deus foi buscar o senhor lá, hein? Que beleza. É isso aí. Exatamente. Legal. Agora sim, a Fátima. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Fátima, esposa do Lúcio. Nós moramos aqui em São Caetano, no bairro Santo Antônio. Estamos na Igreja Presbiteriana há 3 anos, exatamente, 2 anos como membros, e nós passamos, antes disso, por 2 igrejas na linha pentecostal, sendo que a última era a Assembleia de Deus. E a Igreja Presbiteriana tem, assim, nos acolhido muito bem, e a gente tem um amor muito grande pela igreja, e louvamos a Deus pela vida do pastor Márcio, dos nossos professores, Anderson, Ricardo, muito bonzinho, estão aqui querendo... Ricardo não é nada disso, eu sou prova disso, testemunha, e muito bacana poder conhecer alguns de vocês que eu ainda não conhecia. Deus abençoe a todos. Muito bom. Mais alguém? Vamos lá. Eu estou vendo agora o pessoal com câmera fechada, não sei se os irmãos querem falar, mas temos o José, a Cássia, se quiserem falar. Dona Cleusa abriu aí a câmera, quer falar primeiro, Dona Cleusa? Aí. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cleusa, eu já estou na Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul desde 2013. Fiz a profissão de fé em 2014, em julho de 2014, e estou muito feliz de poder participar da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. Amo essa igreja. O pastor é um pastor excelente. O Ricardo é joia também, que eu conheço. O Anderson, eu vejo ele pela escola dominical, muitas vezes. E pena que nós não podemos nos encontrar na igreja por hora, né? Mas estamos em comunhão com os irmãos sempre. Eu não vou conseguir acompanhar toda a aula, porque eu estou fazendo um curso online e termina às 8h30, esse curso, das 7h15 às 8h30. Talvez eu consiga, depois das 8h30, acompanhar. Tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Manda um abraço para o senhor Edinaldo, hein? Obrigada. Tchau. Vamos lá, família Patu, se eles puderem se apresentar, seria muito bom. Não estamos ouvindo. Ainda está sem som, José, tá sem som. Agora sim. Nós estamos adaptando aqui também. Então, nós viemos da Congregacional de Camilópolis, estamos frequentando a igreja aí, acho que em outubro, alguns domingos, né? Depois a gente acabou sobre a pandemia, a gente acabou ficando em casa. Então, a gente agradece ao Senhor pela visita que nos fez, que a gente pôde bater um papo e aprender um pouquinho mais também, e isso é muito bom para nós. Tá? Então, minha esposa e minha sogra estão aqui, elas vão falar pelo menos o nome. Meu nome é Cássia. Meu nome é Maria. Muito bom. Então, muito bem. A Cássia, a Maria e o Sr. José vieram da Congregacional, né? Muito bom. Vocês são muito bem-vindos. Congregacional aqui de Camilópolis, né? Vizinho nosso aqui. Eu moro no bairro Camilópolis, aqui em Santo André. E boa parte da minha família, no passado longínquo, frequentou essa igreja. Tenho algumas memórias lá da Congregacional de Camilópolis. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Anderson, você frequentava a Maria Gorete? Sim, sim. Ok. Muito bom. Legal. Faz tempo, né? Bastante tempo, uns 30 anos atrás. Eu tenho familiares lá até hoje. Mas, como eu disse, faz 29 anos, né, agora que eu estou na igreja de São Caetano. Ok.
Muito bem, estou vendo aí o nome do Mauro. Mauro, se quiser falar, quiser abrir a câmera ou falar sem abrir a câmera, fique à vontade também. Presbítero Mauro, vai lá. A câmera está fechada para vocês não verem aí a minha cara feia, né? Estamos aqui também para ouvir, né? Para aprender aquilo que vai ser compartilhado. Então, existe um tempo agora interessante, né? A gente está aposentado, então temos condição de participar mais aí dos trabalhos e principalmente aquilo que é feito à noite, porque eu trabalhava à noite, então não tinha como acompanhar, né? Então, o desejo aí é aprender juntamente com os irmãos, né? Eu sou presbítero da igreja, comecei a frequentar a Igreja Presbiteriana de São Caetano em 1978. Na verdade, a minha esposa me desviou, né? Eu era batista e a minha esposa me fez desviar dos caminhos batistas, né? E agora eu sou presbiteriano, né? E vai ser muito bom estar com os irmãos aí. Eu tenho só uma dúvida. A classe, ela vai se dividir em algum momento, catecúmenos e estudos reformados, ou ela vai ser uma coisa só? Nós estamos fazendo uma experiência, Mauro, de tentar levar junto. Vamos ver se será possível, né? Porque vai ser um desafio para os professores aí tratar de assuntos para aqueles que estão chegando de uma forma e ao mesmo tempo, que seja edificante para aqueles que já conhecem. Vamos tentar levar junto. Se a gente perceber que não dá, aí a gente pode fazer uma divisão aí. O programa permite a divisão de classe, mas nós perderíamos na gravação. Então, talvez a gente dividiria em 2 momentos diferentes. Vamos ver. Por enquanto, a gente vai tentar levar junto. Vamos ver se vai dar. Tá certo. E aí, há uma colocação muito importante do Mauro, porque nós vamos precisar do feedback de vocês, para vocês falarem com a gente mesmo, se está dando certo, se não está legal, o que a gente precisa melhorar, né? É importante, ainda mais que a online é mais difícil ainda, né? Então, é importante aí a colocação do Mauro. Então é isso, pessoal. É muito bom estar com todos aí. Eu espero que Deus fale aí ao coração de cada um, né? A necessidade de cada um e nos abençoe em conjunto. Forte abraço aí. Muito bom. Pedro, quer falar, Pedro? Ele orou no começo. Se tiver fácil para falar, só abrir aí. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro. Eu estou na igreja de São Caetano já há 43 anos, no século passado, né, que eu comecei a frequentar a igreja. Acho que foi no mesmo ano que o Mauro começou a frequentar a igreja de São Caetano. E eu já conheci o Mauro de outra igreja que eu ia de vez em quando, que era lá na Vila Prudente, a igreja Pedras Vivas. E sempre que eu frequentei a igreja presbiteriana, nesses 43 anos, sempre participei da escola dominical e sempre a gente aprende. Até os dias de hoje, né? A gente tem uma lição de Deus em cada aula da escola dominical. Por isso que me interessei de participar como ouvinte ou participante mesmo, né, dessas aulas de catecúmenos, né, porque a gente sempre aprende com a pessoa que está expondo a palavra de Deus. Então, eu gostaria de, assim que possível, né, estar participando junto com vocês, para aprender junto também com vocês. Porque nós, como os discípulos de Jesus, a gente tem que aprender com o Mestre, né? E com a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Que é estudada, meditada na escola dominical, e agora essa oportunidade da gente estudar através às quintas-feiras, né? Às 20 horas. Então, eu estou querendo aprender mais da palavra de Deus. Legal. O nome da minha esposa é Leila,
o nome da minha esposa. Desviou o Pedro também. E assim que é possível também, ela poderia estar participando dessas aulas aí com vocês, tá? Conosco. Você ia falar, Mauro? O Pedro também foi desviado da Igreja Batista de Pedras Vivas pela Leila. Eu fui desviado pela Fátima e ele foi desviado pela Leila. Que beleza. Muito bom. Legal. Temos aqui a dona Raquel. Quiser falar, dona Raquel, mesmo sem abrir a câmera, se quiser abrir, fica à vontade. Ver se a gente consegue ouvir. Não estamos conseguindo ouvir. Não aparece o microfone, né? Não dá para saber. O dela está sem microfone, reverendo, aqui. Não está aparecendo, não. Não estamos conseguindo ouvir. Então tá, mas temos a dona Raquel, que está conosco, também vem, se eu não me engano, da Batista também, né? Que ela vem. Depois ela pode se apresentar aí num outro momento. A Dani quer falar, Dani Damasceno? Não, na verdade, é o Vinícius. É o Vinícius. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, graças a Deus. Você está com o Eduardo aí no colo ou está com o Pedro? Eduardo, né? Eduardo. Ah, legal. Para se mexer, né? Bom, meu nome é Vinícius, eu tenho 2 filhos, minha esposa Dani, que não quer aparecer na câmera. Eu estou na igreja de São Caetano desde 2016, venho aprendendo bastante. Hoje, uma oportunidade única que, por causa do feriado aí que foi estendido, né? Eu não tive aula da faculdade, eu pude estar participando aqui junto com os irmãos. Então, provavelmente, não poderei estar aqui nos outros dias, mas foi uma bênção podendo ouvir um pouco e aprender. Sempre é bom da palavra de Deus e das doutrinas da nossa igreja. Muito bom, legal. Deus abençoe aí, viu? Amém. Faltou alguém, irmãos? Faltou eu. Esther, é verdade. Vai lá, Esther. Desculpa, estou pedindo desculpa, que eu vou fazer bimodal, que eu vou falar e fazer. Bom, meu nome é Esther, meu sinal é esse aqui, é o E, passando aqui do lado do rosto, e eu estou aproveitando junto com as meninas, né, com a Aline e com a Jéssica, aproveitando para estudar também a palavra de Deus. É um desafio, porque eu já conversei com o pastor que tem muitos sinais que ainda não tem, que vão ter que surgir, que elas vão me ajudar. E aproveitando, né? Eu já estudei quando eu tinha o CEFOC, que era o curso lá da igreja, e eu faltava muito, porque eu estava na faculdade na época. Então, muita coisa eu vou rever, eu acho importante também. Muito isso, obrigada. A Aninha está bem? Está melhor? Está bem, graças a Deus. Que bom, legal. Então tá, agora deixa eu me apresentar então, né? Eu sou o pastor Márcio, me formei em 2002 no seminário, o mesmo seminário que o Ricardo está estudando, no JMC, e eu vim trabalhar com a Igreja de São Caetano em 2005, como missionário da igreja, era pastor em Santo André e missionário da Igreja de São Caetano em 2005. Em 2006, eu fiquei no pastorado auxiliar de 2006 a 2017 e assumi a igreja em 2017 como pastor, né? Então, nós estamos aí caminhando já há 15 anos. A Samara nasceu em dezembro, eu cheguei como pastor em janeiro de 2006. Então, eu estou há praticamente 15 anos com os irmãos, caminhando e sendo abençoado aí também com a vida dos irmãos e de toda a igreja de São Caetano. Ok, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Eu acho que não esqueci de mais ninguém. A dona Raquel, nós estamos sem o áudio dela. Depois, em breve, ela, se Deus quiser, vai conseguir falar com a gente aí nas próximas aulas. Tem outras pessoas que devem entrar nas outras aulas e aí a gente vai estudando a palavra. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela bênção de poder juntos caminhar na Tua presença, aprender da palavra do Senhor e experimentar as doçuras da Tua palavra,
Como é bom, ó Deus, abrir as Escrituras, principalmente num mundo de tantas más notícias. Quando abrimos as Escrituras, a palavra santa do Senhor, nós recebemos dela esperança, vida, vida plena, vida abundante. Tudo que a gente está carecendo tanto para os nossos dias, nós encontramos na palavra do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para entender a palavra e aplicá-lo, ó Deus, nas diversas áreas da nossa vida, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, financeira, em qualquer aspecto da vida, que o Senhor nos ajude a caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Pedimos tua bênção sobre cada um que aqui está, as famílias aqui representadas, e aqueles que não puderam entrar hoje, que possam entrar na próxima aula e serem também edificados pelo ensino da tua palavra. Capacita os professores, todos os alunos a entender, ó Deus, as matérias tão importantes da tua palavra e que possamos juntos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus os abençoe. Nós pedimos agradecidos por esse privilégio, que em breve também o Senhor nos dê o privilégio de estarmos na igreja, para juntos podemos nos ver. E, ó Deus, nós carecemos disso, o Senhor sabe o quanto nós estamos carentes de abraço, de comunhão. Por isso pedimos a tua misericórdia para com aqueles que estão enfermos, há tantos familiares enfermos, quer pela Covid ou por qualquer outro problema, que o Senhor esteja visitando, amparando, nos sustentando nesse momento e que todos nós possamos nos sentir amados e guardados pelo Senhor a cada dia. Fica conosco, nós te damos graças por essa oportunidade e rogamos as tuas bênçãos para as próximas aulas, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, viu? Na próxima aula não vai até esse horário, não. Vai ser uma hora de aula, mais 10 minutos.